a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao Superior Tribunal Militar que dê a um pesquisador acesso integral às gravações das sessões públicas e secretas de julgamentos ocorridos naquele tribunal na década de 1970. O que será que tinha aí nesses julgamentos nessa década, hein? A gente vai ter realmente acesso aos documentos da ditadura agora, Brasil? Será? Vamos ouvir aí com a nossa Daiane Oliveira. Tô botando fé aí. Não me decepcione, Daiane. Vamos lá. Aê, Daiane. A Daiane já veio com cara de Ana. Não põe muita esperança. Não é bem assim, Daiane? Como é que é? Mas a gente tem uma coisa positiva, né, Ana? A gente falou há pouco aqui no corte do intervalo sobre ser uma questão positiva. Então é positivo. Olha que legal. O que é positivo? É positivo que a justiça ela reconheça e ela determine que todos os arquivos que foram ocultados durante décadas sejam disponibilizados. Neste caso, o que a gente fala exatamente é o seguinte: o STM, que é o Superior Tribunal Militar, eles negam que tenham omitido ou censurado algum documento que foi procurado por pesquisadores. No entanto, a reclamação do pesquisador é justamente sobre não ter acesso a áudios que foram divulgados e já foram, inclusive, divulgados em 2022 na íntegra, já estão sendo estudados há algum tempo, mas alguns áudios, né, não foram identificados, os pesquisadores não tiveram acesso. E por isso houve essa decisão da reclamação 57722, para que os áudios da década de 70 de julgamentos fossem, sessões públicas, né, gravações de sessões públicas e secretas de julgamento fossem divulgados. Durante a ditadura, a gente tinha também alguns generais, alguns militares que gravavam áudios explicando as torturas e violências que eram cometidas. Então, tem muito material, tem horas de material que eram utilizados como para divulgar entre eles, né, sobre o que acontecia em determinadas instituições. Neste caso, existe uma gravação disponibilizadas com mais de 10 mil horas de registros sobre julgamentos, torturas, e esses registros foram digitalizados, mas, segundo os pesquisadores, não é a totalidade das sessões de julgamentos que foram realizadas e nem dos processos. Ou seja, é um fragmento, é uma parte. E por isso, agora, depois da decisão da Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, ele agora é obrigado a fornecer tais documentos para que sejam feitas pesquisas. Então, é uma notícia mais branda diante de tudo que a gente falou até agora em todos os cortes. Mas tem um momento que é justamente nesse primeiro áudio que eu trago, na primeira notícia, que a gente vai ouvir um pedacinho de um dos áudios de um general narrando, por exemplo, uma tortura. Então, peço muito, estou fazendo um alerta aqui de gatilho, porque é um pouquinho forte, para a gente entender, mas eu acho necessário a gente compreender o que foi a ditadura militar, porque até hoje tem gente na rua, na Avenida Paulista, vestida de verde e amarelo, dizendo volta à ditadura. Então, assim, pedindo na intervenção dúvida, militar. sempre intervenção militar já, então sempre na dúvida é bom a gente entender o que foi a ditadura militar no nosso país, né? Vamos lá. É preciso saber, sim. E quanto mais longe a gente está da ditadura militar, né, em termos de tempo, mais necessário é. Vamos lá. Sidney, a gente fala agora sobre áudios de sessões do Superior Tribunal Militar que revelaram relatos de tortura durante o período da ditadura militar. Ao todo, são mais de 10 mil horas de gravações. Eu vou conversar então agora com a repórter Raquel Amorim. Raquel vai trazer mais detalhes para a gente, não é, Raquel, desses áudios que revelam uma triste parte da nossa história.
Sim, Luciana. Boa tarde, Luciana, para você e para todos que nos acompanham. Esses áudios foram obtidos e analisados pelo advogado Fernando Augusto Fernandes e o historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. São áudios de sessões do Superior Tribunal Militar e, como você disse, comprovam a prática de tortura durante a ditadura militar. As gravações foram feitas no período de 1975 a 1985 e nelas os ministros do STM, do Superior Tribunal Militar, narram relatos de brasileiros que foram torturados enquanto estavam presos. Trechos dessas gravações foram publicados durante o fim de semana pela colunista do jornal o Globo, a jornalista Miriam Leitão, e nós aqui da CNN também tivemos acesso ao conteúdo. A gente vai destacar agora a sessão que ocorreu no dia 24 de junho de 1977. Nela, o general Rodrigo Otávio Jordão narra o depoimento de Nádia Lúcia do Nascimento. Ela estava grávida quando foi presa e o general detalha as torturas sofridas por Nádia, que acabou perdendo o filho depois de sofrer os abusos físicos. O aborto foi provocado, inclusive, por choques elétricos no aparelho genital. Vamos ouvir, então, o trecho desse áudio. Fato mais grave talvez suscita o exame da presente apelação, quando alguns réus trazem aos autos acusações referentes a torturas e sevícias das mais requintadas, inclusive provocando que uma das acusadas, Nádia Lúcia do Nascimento, abortasse após sofrer castigos físicos no coaditório. Neste mesmo... Pronto, eu vou... Tá bom. Nesse mesmo vídeo eles falam sobre outros trechos de tortura, mas eu acho que já está bom para a gente ter noção do que aconteceu, né? Um general, ele narra com muita tranquilidade que uma mulher era torturada de muitas formas, física e psicologicamente. Dentre uma das formas eram por choque nas regiões vaginais, e a própria Dilma fala sobre as torturas que ela sofreu. E, nesse caso, essa mulher sofreu aborto, mas outras tiveram, inclusive, seus filhos ali nos porões, dos espaços, e foram violentadas, tinham rato pelo seu corpo e por aí vai. Eram muitas formas de tortura, né? E pelo menos agora a gente vai ter acesso a mais informações, porque mesmo com aquele relatório lá da Comissão Nacional da Verdade, em 2014, que foi um avanço, porque disponibilizou muito documento, mas ainda assim também existe pontos que o Exército, informações aí, denúncias de que o Exército queimou ou destruiu, ou que se perdeu com o tempo documentos, tem muita coisa que foi perdida com o tempo, então muita gente ainda não reconhece, não tem acesso a alguns registros, né, infelizmente. Mas agora a Carmen Lúcia tem essa decisão, o que já era garantido por direito, mas o Supremo Tribunal a gente precisou deslocar mais uma vez uma ministra para algo que o próprio Supremo já tinha determinado, que era a liberdade de acesso a informações, de informação pública, né? Aí precisou o pesquisador ir para o Supremo Tribunal para ter acesso a informações, porque a justiça militar é a justiça militar, né? Não vamos nem precisar falar da justiça militar, deixa a justiça militar para outro dia, mas só para lembrar de Carmen Lúcia é uma ferrenha defensora da democracia. Isso a gente pode falar realmente da Carmen Lúcia. A gente tem uma decisão que ela teve também em São Paulo, ela questionou o governo de São Paulo sobre homenagem a torturador, a membro militar durante a ditadura que participou de processo de tortura, que é a nossa próxima notícia aí, só para a gente fazer um apanhado de quem é a Carmen Lúcia. Vamos lá. Vamos em frente, vamos para a rua para te contar agora que o governo de São Paulo tem 5 dias para explicar uma homenagem que foi feita ao coronel Antônio Erasmo Dias, considerado um expoente da ditadura. Um viaduto no interior do estado foi batizado com o nome do militar. Nicole Fusco é quem está com esse assunto com a gente. Daqui a pouco nós traremos também o destaque da Rafaela Cascardo no Rio de Janeiro. Nicole, bem-vinda.
Oi, Elisa. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha nessa segunda-feira aqui no Live CNN. Esse prazo de 5 dias foi dado pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ao governador Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, e ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado André do Prado, do PL. Isso porque em junho deste ano, como você disse, o governo promulgou uma lei que rebatizava um viaduto em Paraguaçu Paulista com o nome do coronel Antônio Erasmo Dias. A sanção foi assinada em junho pelo vice-governador Felício Ramute, do PSD, porque na época Tarcísio estava numa agenda fora do país. E essa decisão da ministra é uma resposta a uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pelo PT, PSOL e PDT e também pelo Centro Acadêmico 22 de Agosto da PUC de São Paulo. O grupo pede a suspensão dessa lei por considerar que a medida é uma glorificação pelos feitos da ditadura militar e uma afronta à dignidade das vítimas que foram torturadas pela ditadura militar e também às famílias dessas vítimas. Lembrando, né, as pessoas e as famílias, pessoas que sofreram aquilo que o áudio que a gente acabou de ouvir, né, descreve. E aí as pessoas que fizeram isso são homenageadas com o nome de viaduto. Exatamente, nome de viaduto, nome de praça, nome de por aí vai, né? Uhum. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que lembra da ditadura da seguinte forma, ela lembra que quando chegava um caminhão, ela era da zona do interior da Bahia, quando chegava um caminhão, era avistado próximo da fazenda, né, do sítio da minha avó, minha avó escondia os filhos, os homens. Por quê? Porque a gente fala muito sobre os torturados porque estavam em protesto, mas também tinha os meninos que eram tirados de dentro de casa para, né, trabalhar, para servir ao exército de forma obrigatória. Então, tinha muita gente que não queria estar ali, não era um alistamento como a gente tem hoje, né? A pessoa é voluntária, se voluntaria. Uhum. Era obrigado, e muita coisa acontecia, inclusive, dentro dos quartéis, com que não seguia as determinações, e são informações, inclusive, que é difícil ainda de se ter acesso até hoje, por uma pura questão de proteção, e, né, como é que você vai ter... Se a gente hoje, por exemplo, tem um portal da transparência, o que é que a gente tinha na década de 70, de 80, durante a ditadura, né? Pelo amor de Deus. Então, quando eu vejo uma pessoa defendendo, eu sempre pergunto, você está morando aonde mesmo, gente? É absurdo. Né? Em que país você veio? Mas só para também finalizar, quem é a Carmen Lúcia? Carmen Lúcia, ela é uma mulher defensora também do direito das mulheres. E ela, recentemente, agora no dia 8 de março, ela fez um pronunciamento muito legal no Supremo Tribunal Federal sobre o direito das mulheres, que isso fala muito sobre a necessidade de termos também mais mulheres e mais pessoas com certa base de sensatez em espaços de poder. A justiça é representada por uma mulher. A República Moderna, na França, Marianne, é uma mulher. A própria ideia de justiça e de democracia com a balança é feminina. E, no entanto, nós continuamos em desvalor profissional, social, econômico, e é exatamente sob a égide de uma Constituição que, 35 anos depois do seu primeiro momento de vigência, estampou expressamente que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E mesmo sendo obrigação atuar igualmente, as possibilidades desta construção conjunta muitas vezes nos é negada. Dizem que nós fomos silenciosas historicamente. Mentira, nós fomos silenciadas, mas sempre continuamos falando, embora muitas vezes não sendo ouvida. Muito boa a fala, Carmen Lúcia. Muito bom. De novo, assim, a gente vê muito, né, a justiça brasileira sendo injusta, mas de vez em quando a gente tem um respiro, né? Pois é, um momento de sensatez de alguns dos ministros, né, que parece que agora eles têm um pouco mais de liberdade para expressar coisas que antes era absurdamente impossível, né? Mas ainda quero mulher negra no STF, só deixei aqui esse recado. Então, pessoal, tá vendo que é uma notícia melhor do que a gente vinha trazendo? Melhor. Um acalanto aí, né?
Não, tivemos aí um pouco de afago na alma, mas aí eu vou terminar sacaneando esse afago na alma. Lembrando que esses áudios ali que comprovam e documentam a tortura realizada pelos militares durante a ditadura no Brasil, não sei se foi esse áudio especificamente, mas teve esses tempos, né? Saiu áudios aí, né? Falando dos processos ali, revelando como eles tratavam os processos. E aí teve um milico de alto cargo desse aí lá no Superior Tribunal Militar que falou durante a sessão assim: isso aí, deixa eles falando, isso aí não estragou a Páscoa de ninguém, porque era perto da Páscoa, né? Isso aí não estragou a Páscoa de ninguém. Estragou sim, o milico. Estragou a Páscoa das famílias das pessoas torturadas também. Estragou a Páscoa de muita gente. Espero que estrague a de vocês pro futuro. Vamos lá, que esses áudios tragam mais compreensão e mais memória, especialmente. Memória sempre viva do que foi a ditadura no Brasil. Porque ela não tá tão longe assim não, né? Vamos lá? Ficamos por aqui, chat. A gente volta em breve. Anistia? Não. De jeito nenhum, nem a pau.